Boa noite a todos, vamos para mais uma oração da noite. O versículo que a gente vai estar lendo hoje está em Provérbios, no capítulo 1, e versículo 24, que diz assim: muitas vezes eu chamei, mas não quiseram ouvir. Estendi-lhe a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram o meu conselho e rejeitaram a minha repreensão. O versículo é 25 e 24, tá? 24 e 25. Aqui fala sobre que Deus, o chamou não somente a mim, mas sim vocês. Porque muitas vezes Deus ele nos chama pra a gente viver em santidade, pra gente buscar Ele. E muitas vezes a gente rejeita a graça de Deus, o amor de Deus, porque a momento que Deus chama a gente é porque Ele quer que a gente venha ser santo, que a gente venha se santificar, que a gente venha buscar a Ele, a face dele, e que a gente venha sair do maus caminhos. E aqui fala, o tema desse versículo, é a sabedoria, que a sabedoria vem de Deus. Então aquelas pessoas que recusam Deus, está recusando a sabedoria de Deus, que a fonte, que eu já falei no vídeo anterior, que a fonte da sabedoria é Deus. Então, aquele que tem Deus tem sabedoria. Por quê? Porque aquele que tem Deus o quê? Porque aquele que busca, aquele que lê a Bíblia, aquele que tem uma comunhão com o Senhor, aquele que não deixa de buscar Deus nem dia nem noite, sempre anda buscando a face de Deus todos os dias, para que Deus ele venha nos dar entendimento espiritualmente, que a gente venha ter muita fé, porque a palavra do Senhor, ela todos os dias tem que nos alimentar. Então a gente precisa ler a Bíblia dia e noite. E aqui fala porque desprezaram o meu conselho. Muita gente desprezaram o conselho de Deus. Muitas vezes Deus, ele usou alguma pessoa, ou até mesmo Deus falou através do pensamento também, porque Deus ele fala conosco através do pensamento. E a gente recusou o conselho de Deus, simplesmente tomou decisões difíceis e acabou quebrando a cara. Entenda uma coisa, vocês. Deus, ele é um que nunca vai nos abandonar. Deus, ele é um único que nunca vai nos julgar. Ele poderia nos julgar porque ele tem essa autoridade, entendeu? Mesmo não julgando, ele nos aceita quando a gente está disposto a buscá-lo e se arrepender do nosso pecado. Se hoje você está em pecado, se hoje você está afastado de Deus, é porque a obra do inimigo está muito grande na sua vida, Ou você não sente vontade nenhuma de buscar, de ler a Bíblia. Infelizmente, a vontade do inimigo está na sua vida, está no seu coração. Porque a vontade do inimigo é essa, fazer com que você busque o mundo e deixe de buscar Deus. Então, o que a gente deve fazer? Ouvir Deus sempre. Mas a gente só vai ouvir Deus, gente, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente adora a Deus, quando a gente vive em santidade. Deus não fala. Quando Deus quer falar com nós é quando a gente já está no fim de perder a salvação. E Deus vai lá e fala. Mas Deus não fala somente naquela vez, mas sim a vida toda conosco. Mas ele só ouve Deus. Tem situações, que as pessoas só ouvem Deus quando estão já no fim da vida delas. E aí a pessoa é renovada. Então assim, Deus ele sempre dá a última chance. Mas não somente a última, mas várias vezes. Então a gente tem que entender que Deus ele se preocupa com a gente. Ele é misericordioso demais. Ele nos ama. Deus é o único que vai nos amar até o final. Mesmo a gente sendo pecadores. Mesmo que a gente ignora Ele. Mesmo que a gente para de orar. Mesmo que a gente não sacrifique a nossa vontade carnais para viver a vontade dele. Mesmo a gente não ter um momento de leitura, Deus vai continuar nos amando, gente. Então você tem noção? Tem noção desse amor? Um amor que nos ama perfeitamente, a gente não busca. Mas a gente se distrai com o amor de pessoas que querem nos levar pro buraco. Porque eu sei que tem pessoas aí que são influenciadas pelos, seja lá, parceiro, parceira, pra ir pro caminho errado. E muitas vezes a pessoa entra numa depressão porque terminou, a pessoa fica triste, a pessoa quer se matar por causa de um amor que é passageiro. Porque pra mim, um amor é eterno. É um amor de Deus, tá? Um amor pra sempre. Porque a pessoa que quer ser seu esposo, sua esposa, ela vai querer você não somente aqui nessa terra, mas sim na eternidade. Então, se ele quer você aqui na terra e na eternidade, os dois vão buscar junto a Deus. E pode ter certeza, buscando a Deus os dois, na eternidade irão se ver. Por quê? Porque o amor, ele não é somente terreno, mas sim eterno. O amor vem de quem? O amor vem de Deus. Então, quando a gente ama uma pessoa e quer que a pessoa também esteja na eternidade, a gente vai buscar juntos uma comunhão com Deus. Mas falando aqui sobre
sobre a gente, às vezes, né? Muitas vezes, né? A gente não escutar Deus. Não escutar Deus falando conosco. Não escutar o Espírito Santo falando pra gente parar de pecar. E a gente não para e fica brincando. O tempo tá passando e as coisas estão se revelando. Quem não tá vendo que o mundo está quase pronto, né? Tá nos preparativos para o anticristo, é porque está cego espiritualmente. É porque não tá atento, tá se distraindo com as coisas do mundo. Tá andando preocupado com as coisas do mundo. Entendeu? Então devemos nos atentar, porque às vezes Deus ele tá falando com nós através de pessoas também que são santificadas em Deus, que buscam a Deus e Deus usa para falar sobre o fim dos tempos. E não se preocupe com o dia da manhã, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vem amanhã. Se a gente estiver em Deus, pode acontecer qualquer coisa, mas a gente vai estar salvo, não é isso? Se você busca Deus realmente, você vai estar salvo. E aqui fala que estendi-lhe a mão, mas não me deram atenção. Deus ele sempre nos estende a mão quando a gente tá precisando de ajuda. E todas as vezes que a gente não tá precisando de ajuda, Deus ele vê que a gente tá sofrendo ali e Deus ele oferece a mão, oferece ajuda. E a gente ignora, a gente prefere buscar a vontade do inimigo e não a vontade de Deus, né? No final dos tempos vai ser como, hein? Quando Jesus vier. Deus não, infelizmente Jesus não vai estender a mão pra você. Por quê? Porque você procurou Satanás e não a Deus essa vida toda. Então devemos abrir nossos olhos e buscar a Deus quanto é tempo, tá? Porque o tempo tá passando. A volta de Jesus está muito próxima, né? Se prepare espiritualmente e fisicamente também. E é isso, vamos para mais uma oração da noite, oremos. Querido Deus amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais proteção, livramento, que o Senhor venha nos tirar a tua presença, que eu venha te buscar e te adorar no seu nome, nos abençoa, nos protege e nos guia pelo teu caminho. O Espírito Santo venha nos dar cada dia mais sabedoria e entendimento para que a gente venha usar conforme a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse momento para que o Senhor venha visitar o lado das pessoas que estão vendo nesse momento dessa oração e que elas venham decidir te buscar. Em nome de Jesus Cristo, amém.